Olá, turminha! Vamos iniciar com a disciplina de português sobre o assunto texto teatral. Nós começamos a ver esse assunto também antes do isolamento. Agora nós vamos dar continuidade. Vocês leram e interpretaram um texto teatral lá do início do capítulo 4, intitulado de Sonhos, que a tia escolheu até alguns alunos para interpretar, para ser o narrador, o menino Léo, Celeste e a Desilusão. Vocês lembram que vocês interpretaram direitinho, foi muito bom. Mas hoje vocês irão fazer uma adaptação de um texto de fábula para um texto teatral. A fábula é O Galo e a Raposa, lá da página 86. O que é uma fábula? É um texto em que os personagens principais são animais e que eles ganham falas, tá certo? Então vocês vão transformar esse textinho pequeno em um texto teatral. Como? A tia irá explicar algumas características de um texto teatral e depois eu explico melhor a tarefa, tá certo? Vamos lá. É escrito para ser encenado, ou seja, ele tem características específicas para facilitar na hora da encenação. Possui personagens que vivem uma história, mostra os nomes dos personagens antes de cada fala. Por exemplo, quando vocês forem fazer aí, os personagens são o galo, a raposa e também tem o narrador. Então, quando esses três forem falar, antes da fala de cada um, você tem que colocar na frente dele o nome. Por exemplo, galo em destaque e depois você coloca a fala do galo, tá certo? Apresenta também textos em parênteses. O galo irá falar, então vai estar lá o nome galo e antes da fala dele, às vezes também pode ter alguns textinhos entre parênteses. Para que servem esses textinhos entre parênteses? Para orientar como o personagem irá agir. Se ele entrará sorrindo, se ele entrará assustado, se ele fará determinada coisa, tá certo? Determinado gesto ou expressão, tá bom? Vamos agora para a explicação na página 88 e 89. Lá no anexo da página 133, vocês irão destacar e escrever a fábula de vocês de forma teatral. Como? Vocês colocarão o título normalmente, só que vocês vão acrescentar algumas coisas, como por exemplo, o nome dos personagens antes da fala deles, os textos entre parênteses, que vocês irão dizer como cada personagem irá se comportar, né? O que eles irão expressar, como eles irão agir, tá certo? E vocês também, depois que terminarem de fazer, vocês irão responder aqui algumas questõezinhas perguntando se vocês usaram sinais de pontuação corretamente, se vocês colocaram todos os personagens lá da fábula no texto, algumas perguntinhas. E depois, por último, vocês irão agora com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a vovó, com a sua família no geral, vocês irão agora interpretar esse texto que vocês criaram, que vocês adaptaram, tá certo? Eu vou ser o galo, vou interpretar o galo, minha mãe vai interpretar a raposa e meu pai vai ser o narrador, por exemplo. Como é um texto pequenininho, dá para vocês decorarem até as falas, fazerem isso no final de semana, que a tia recebe esse vídeo na segunda-feira, tá certo? Vai ficar bem legal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre texto teatral ou como fazer essa tarefa, a tia estará no aplicativo Discord esperando vocês, tá bom? Um beijo!